Hoje eu vou ensinar para vocês novamente esse barradinho aqui de pano de prato. Muita gente teve dúvida, então eu vou fazer um vídeo mais detalhado de como faz. Então vamos precisar de um pano de prato, uma tira de tecido de a largura de 17, tecido assim, largura aqui de 17, aqui a altura aqui, né, de 17, e aqui a largura do pano de prato. Coloca uns 2 centímetros maior que o pano de prato. Se for um pano de prato de 45, corta com 47. Geralmente eu pego a largura do tecido, que é de 1,40, divido em 3. Aí dá pra fazer 3 panos de prato. Vamos precisar também do barradinho, aqui o bordado inglês, esse é um bordado inglês prensado, o passa-fita e a fita de cetim, mesma largura aqui do pano de prato, com uma sobra de uns 2 centímetros. Primeiro eu vou começar fazendo ensinando vocês a fazer esse molde. Bom, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer o molde. Eu vou deixar um link abaixo da descrição do vídeo, com o link desse molde aqui que vai estar lá no meu blog. Então aqui eu imprimi. Agora eu vou recortar. Recorta aqui o molde aqui em cima da linha. Recorta os 3 assim. Tá, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora eu vou cortar aqui, ó, não tem a tesourinha? Eu vou cortar em cima aqui, ó. Vou recortar os 3 aqui. Aqui eu já recortei, não precisa cortar os 3, vamos fazer com um só. Então, aqui eu cortei um. Aqui, pego um papelão, um pedaço de papelão, ou quiser o papel para cartão. Como eu tinha uma caixa ali, já peguei um pedaço da caixa, cortei. Aqui eu medi um centímetro, marquei, medi outra aqui e outra aqui. Coloquei a régua e risquei, pra ficar bem certinho. Então, aqui, ó, eu não vou colocar assim, alinhar aqui desse jeito aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar nesse meio aqui, ó. Vou deixar um pedaço aqui. Vou colocar mais ou menos assim. Alinha essa pontinha aqui, ó, no risco da caneta, pra ficar bem certinho. Alinha certinho. Agora, aqui, ó, passa a caneta, fazendo contorno aqui com a caneta. Vou desenhar ele aqui no papelão. Vou fazer aqui. Vamos parar por aqui. O que que eu faço agora? Eu vou jogar ele pra cá. Ó. Aqui, pra ficar igualzinho, então eu pego esse aqui, ó. E vou alinhar nesse aqui, ó, que já tá riscado. Esse aqui tá completo, esse aqui tá pela metade. Então, eu vou pegar esse aqui e vou alinhar ele aqui. Aí, vem riscando novamente. Pronto, parei na metade de novo. Aí, agora,
venho de novo. Alinho novamente. Deixar bem certinho, pra na hora que for passar pro pano ficar torto. Aqui, ó. Risco novamente. Fazendo contorno aqui, ó. Aqui pode descer. Pronto. Tá riscado. Agora nós vamos recortar. No papel cartão é mais fácil. No papelão, ele vai ser um pouquinho mais chato, porque ele é bem duro para cortar. Aí vai cortando em cima do risco, igual cortou no papel. Bem chato para cortar no papelão. Esse papelão aqui ele é grosso. Mas tenta cortar certinho. Não. Se quiser fazer no papel cartão, é mais fácil para recortar depois. O papelão é bom que na hora de riscar no pano de prato, ele fica mais firme. Bom, é isso. Vai recortando aqui até cortar todos. Eu tenho um tecido aqui com a largura de 1,40. Então, para fazer a barrinha, eu vou medir aqui no tecido 17 centímetros e vou cortar. Como o meu tecido é estampado e ele tem uma estampa alinhada, eu vou seguir aqui a estampa, no caso aqui, esse desenho. Se caso for um tecido liso, o que você vai fazer? Você vai medir aqui 17, mede aqui 17, coloca a régua e risca. E corta no risco, para não ficar torto. Faz isso até o final. Como o meu aqui já, ele tem o desenho, então eu marquei aqui, medi 17 e vou seguir aqui o risco, o desenho. E nesse caso aqui não tem erro. Eu acertei aqui, ó, desse lado. E agora é só seguir aqui o desenho cortando. Terminando de cortar, aí é só dividir esse comprimento em 3. Esse pano de prato que eu vou fazer agora é um comprado pronto. Então ele tem a largura de 45. Se você comprar no metro, aí você vai fazer a largura que você quiser. Então, aqui agora, ó, eu pego, vou dobrar aqui e vou dividir ele em 3. Aqui dá pra fazer em 3 panos de prato. Alinho aqui certinho, ó. Vamos cortar essa parte branca aqui pra ficar tudo igual. Eu tiro esse aqui, é a orelha que fala. Esse aqui não precisa. Então é só alinhar aqui, ó. Deixa os 3 no mesmo tamanho. Confere, talvez tenha alguns tecidos. Esse aqui é um tricoline 100% algodão. Esse é a largura de 1,70. Aliás, 1,40, desculpa, 1,40. Aí, pega o seu pano de prato e mede para ver se realmente dá. No meu caso dele sobrou um pouquinho. Se o pano de prato for maior, então faz só, divide ele no meio, faz 2. Então aqui dá pra fazer 3. Corto aqui. E corto
aqui. Agora eu vou riscar no molde. Eu vou dobrar. Ó, esse é o lado direito. Vou dobrar o lado avesso, para não ficar com costura no lado direito. Que, aliás, a gente vai costurar aqui pro lado avesso, né? Se a gente riscar aqui do lado avesso, a gente vai seguir, vai costurar em cima do risco. Acerta. Vamos passar o ferro para ficar melhor, mais firme. Aqui eu já passei o ferro. Agora eu vou posicionar o meu molde aqui. Vou tentar deixar um pedacinho aqui e outro desse lado aqui, que o comprimento do molde não dá. Então, acerta mais ou menos. Se vocês quiserem fazer um molde maior. Esse molde aqui é a largura do meu pano de prato. Então, o tecido, ele vai sobrar um pouco. Pronto. Acertei aqui. Então, aqui, ó, deixei uma pontinha do tecido, né, aqui. Pra depois... Não, vamos deixar um pouquinho maior. Que vai ser depois ter que recortar pra costura. Vou deixar mais ou menos uns... quase 1 milímetro. Um pouquinho menor. Aliás, 1 centímetro. Uns 8 milímetros, mais ou menos. Pronto. Deixei mesmo espaço que eu deixei aqui do tecido, deixei do outro lado. Então, deixei esse espaço aqui e agora eu vou riscar com a caneta. Tomar cuidado para não deixar fugir o molde. Ficou, dá pra ver que tá o risco. Então, em cima desse risco, nós vamos passar a costura. Aqui, ó, eu posso vir aqui com a costura reta. Coloquei no tamanho mínimo. Vamos seguir o risco, costurando. Você vem devagar para não fugir do risco. Vamos seguindo o risco da caneta. Vai costurando e girando o tecido para ficar mais fácil. Aqui já terminei de costurar. Agora, para recortar, então deixa um espaço. Aqui eu passei a costura, então deixa um espaço pequeno assim da costura para fora. Se cortar muito próximo também, pode, com o tempo, depois de lavar, ele vir soltar. Então, para cortar, ó, com a tesoura, bem fácil.
Aí depois, terminou de cortar, nesses, aqui, ó, não cuidar pra não cortar a linha, fazendo uns picotinhos assim, na curva aqui, ó. Na parte de dentro aqui, dá umas 3 picotadinhas, em cima de um lado, no centro, do outro lado, pra ele não ficar repuxando na hora de virar. Agora aqui, antes de, já recortei, já dei os picotinhos, então antes de virar, essa parte aqui, ó, ela tá emendada. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então, segura aqui, ó. E faço um corte assim. Firmo o tecido com a mão. Pronto. Aqui dentro, primeiro vou medir aqui o tamanho certinho que vai ficar no pano de prato. Vou medir aqui as duas larguras, ó. Vou fazer assim pra ver se dá pra ver melhor. Então aqui, ó, eu vou, pra ficar igual mais ou menos aqui, ó, não ficar uma ponta aqui pra cima, outra pra baixo aqui. Então, vou alinhar, centralizar certinho, tanto que ficar aqui, eu deixo aqui. Ó. Aqui. Vou deixar assim. Ficar as duas, os biquinhos certinho aqui, ficar um bico maior que o outro. Às vezes ainda fica um pouquinho, mas eu tento deixar o melhor possível. Aqui tá sobrando muita costura, então vou deixar só o suficiente para passar a costura, igual ficou aqui. Então eu vou recortar. Depois eu deixo mais ou menos meio centímetro para passar a costura. Aqui também. Eu tiro. Agora, aqui dentro, eu vou colocar esse bordado inglês. Esse aqui é um bordado inglês, vou para comprar, só chegar na loja e procurar o bordado inglês prensado. Eu gosto desse para pano de prato, porque ele não desfia. Mas se quiser o 100% algodão também pode. Então aqui tem o passa-fita, o prensado, e o bordado inglês também prensado. Eu vou medir aqui ó, a largura do tecido. E vou cortar a mesma largura aqui do tecido. Esse aqui, eu vou colocar aqui dentro do barradinho. Então, eu coloco aqui. Eu coloco ele aqui, para não correr o risco de fugir depois, eu prendo aqui com o alfinete. Aqui na outra ponta, a mesma coisa. Acerta aqui, como eu cortei o mesmo tamanho, então, prende com alfinete. Não prende, coloca o alfinete aqui, porque na hora de passar a costura é perigoso passar em cima e quebrar a agulha. Pronto. Aí agora eu vou passar a costura aqui.
desse lado e desse lado. Então, vamos passar a costura aqui. Todo o processo. Vamos costurar. Aqui também. Agora vamos no outro lado. Agora, vamos desvirar. Aqui, ó, essa pontinha, tira um pouco, dá uma picotadinha aqui, ó, tira um pedacinho pra não ficar embolado no canto. E aqui também, ó. Corta. Pra virar, é só fazer isso aqui, ó. Teve gente que deixou comentário perguntando como que vira. Então, é isso aqui, ó. Você vai virando, ó. Vai acertando aqui com o dedo. Ó, é bem simples. Tira o alfinete. Tira outro. É isso. Agora aqui, vamos passar o ferro aqui pra ficar bem certinho. Passei, ficou bem certinho. Agora, se ficar em dúvida, se ficar maior ou menor, se ficar maior ainda dá pra dar jeito, né? Dá pra virar novamente e passar uma costura aqui. Agora, se ficar menor, aí fica mais complicado, não tem como aumentar. Então, esse aqui, ó, medir certinho, tá certinho aqui. Por isso que é bom medir certinho antes de costurar, de cortar. Então, pra costurar, tá aqui, ó. Tá o pano aqui, que tem a bainha, que já tem um acabamento, que esse aqui eu já comprei pronto. Aí eu vou colocar, se for aqueles comprado no metro, faz a bainha primeiro, aqui embaixo, e prega, costura, né? Então aqui eu vou costurar embaixo, do jeito que tá aqui, ó, essa é a frente. Eu vou colocar aqui em cima do pano de prato e vou costurar. Aqui nesse pano de prato, ele vem, não sei se dá pra ver, ele tem a orelha aqui, ó. Eu vou costurar aqui em cima, seguindo. Então, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro pra baixo aqui, ó. Vou colocar aqui, vou deixar mais ou menos 1 centímetro pra baixo e vou costurar. A largura pode ser o pezinho da máquina. Alinho aqui, ó, no canto, certinho, do barradinho, pegando o barradinho no pano de prata. Quebrou a linha. Passar aqui a linha. Vamos começar a costurar. Se tiver dificuldade, alfineta antes de costurar. Então, no processo, aumento os pontos aqui da máquina, eu tinha deixado no mínimo, né, pra fazer aqui a parte de baixo. Então, pode aumentar o tamanho do ponto aqui pra fazer esse. É bem fácil.
Aqui eu tô pegando mais na pontinha aqui, porque depois eu vou passar colocar o passa-fita. Aí ele vai reforçar a costura. A linha aqui. Está a parte de trás como fica. Então ele vai sobrar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro que ficou. Então esse aqui depois ele vai sumir uma ponta, porque eu vou passar vou costurar agora o passa-fita. Aqui, ó, eu meço a largura do tecido, mas deixando, do pano de prato, né, deixando meio milímetro de cada lado, pra na hora de for fazer o acabamento aqui, ó, dobrar a pontinha e costurar. Agora eu vou costurar aqui o passa-fita. Dobra aqui a pontinha, mais ou menos meio centímetro, pra dentro. Coloca aqui a parte da fita, centraliza ele aqui em cima da costura. Aqui. Ele vai ficar no centro aqui na ponta, vamos dizer assim, na ponta do barradinho. Alinho ele aqui. No retrocesso. Agora aqui eu viro. Então aqui, ó, tá o tecido, eu pego a parte da fitinha, o cetim, coloco aqui no centro dele, o tecido. Então vai pegar a metade pra cima, no pano de prato, e a metade pra baixo, no barradinho. É só costurar. Se quiser, pode colocar aquele passa-fita, tem um passa-fita falso. Pode colocar ele também. Aqui, ó, cortei muito, sobrou, então, pra não ficar muito excesso, aí eu tiro, corto a pontinha, dobro. Esse retrocesso, como tá um pouco grosso ali a ponta, quebra a linha. Eu viro. Dá um retrocesso aqui em cima da fitinha, para não correr o risco de escapar. E vem fazendo pelo outro lado. E aí está pronto o nosso pano de prato.
bem simples. Espero que agora vocês tenham entendido, que no outro muita gente teve dificuldade. Então esse aqui eu fiz mais bem detalhado. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!